A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de iniciarmos, aquele nosso aviso. Se você ainda não é inscrito do canal, por favor, se inscreva, adicione o sininho, acione o sininho para ser lembrado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. E não se sinta mal por compartilhar o link. Muito pelo contrário, ajude a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe o link destes vídeos para quem você quiser. É livre, não paga nada e você está ajudando a obra de Deus por estar espalhando a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá, continuemos no livro de Isaías. O profeta chamado Isaías, na nossa língua, ele se chama Isaías, mas o nome original dele em hebraico é Yeshayahu ou Yeshaya, que quer dizer Isaías. Yeshayahu, Yeshaya ou Isaías. A tradução é a salvação de Yahvé. E é muito de encontro com tudo que o livro está falando para nós, com tudo que o livro está trazendo para nós, tudo que o profeta explicou para o povo. Ele é filho de Amós. E quem seria esse Amós? Alguns acham que este Amós era irmão de Amazias, do rei Amazias. Mas a gente não tem esta certeza. Sua esposa era uma profetisa. Isso nós sabemos, está colocado no livro. E ele teve 2 filhos. Um filho chamado Shear-Yashub, que quer dizer um resto volverá. E outro, Maher Halal Hashbaz, que quer dizer rápido despojo, presa segura. Alguns pensam, então, que ele era da família real, porque alguns dizem que que o pai dele era irmão de Amazias. Outros dizem não, ele não era da família real, ele era de uma família sacerdotal. Nós não temos como dizer com certeza ou uma coisa ou outra coisa. Então, nós apenas mencionamos isso, né? Não foi encontrado nada que prove de um lado ou do outro. A palavra, a Bíblia, o livro, não nos explica, não nos dá esta informação. A sua morte, alguns acham que aconteceu no reinado do rei Manassés, e tradicionalmente a tradição diz que ele foi martirizado. A sua morte aconteceu porque ele foi cerrado ao meio. Nós também não temos certeza de que isto aconteceu. Então, isto é uma tradição, ou seja, muita gente fala sobre isso e ficou como uma tradição de dizer que ele morreu desta forma. Alguns profetas foram contemporâneos de Isaías, como Amós, cujo ministério aconteceu em Israel, assim como o ministério de Oséias, e o ministério de Miqueias, que aconteceu em Judá. Tradicionalmente, o livro foi escrito por Isaías. Alguns acham que não, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas os rolos do Mar Morto, a tradição e o Novo Testamento, estas 3 fontes, elas indicam que foi Isaías que escreveu os 66 capítulos do livro. Alguns acham que não. Alguns acham que ele só escreveu do capítulo 1 até o capítulo 39.
e que do capítulo 40 até o capítulo 66 foi escrito por uma outra pessoa. Alguns dizem que do capítulo 40 até o capítulo 55 foi alguém que veio depois de Isaías quem escreveu. Eles chamam esse autor, porque eles não sabem o nome, eles chamam esse autor de Deutero-Isaías, ou seja, o segundo Isaías. Mas a gente não tem certeza disso e isso assim não é a opinião dominante. A opinião dominante é de que foi Isaías que escreveu. Alguns dizem, inclusive, que Isaías não escreveu também dos 56 aos 66, que isso foi uma terceira pessoa que escreveu. Portanto, eles chamam de trito Isaías, um terceiro Isaías. Então, alguns dizem assim, bom, Isaías escreveu do 1 ao 39. O Deutero, o segundo Isaías, escreveu do 40 ao 55. E um terceiro escreveu do 56 ao 66. Então, eles dizem que houveram 3 autores. Isaías, um segundo, um Deutero, Isaías, e um terceiro, um trito, Isaías. Mas a tradição nos fala que foi Isaías que escreveu os 66. De qualquer modo, eles dizem o seguinte, não, toda a parte histórica não pode ter sido ele, porque ele não viveu isso, ele não vivia mais. Mas se aquilo não é história, mas aquilo for profecia, então tudo que ele falou ali, ele não estava contando a história, ele estava apresentando as profecias do que haveria de vir. Então aí sim foi o próprio Isaías, porque ele estava profetizando. Ele não estava contando uma história, mas ele estava dizendo o que haveria de acontecer segundo a vontade de Deus. Só para nós nos localizarmos, fiz esta tabelinha aqui para que o amado tivesse ideia do que e quem são os chamados profetas. Um dos primeiros profetas foi Joel. Ele profetizou de 837 até 800, portanto, numa época pré-exílica para Judá. Muito provavelmente, o rei era Joás. Jonas é o segundo, de 825 até 782. Ele também é pré-exílio e ele profetizou para Nínive. Os reis eram Amazias e Jeroboão II. Depois vem Amós, de 810 a 785, também pré-exílico, para Israel, e o rei ainda era Jeroboão II. Oséias, 782 a 725, pré-exílico, para Israel, Jeroboão, Uzias, Jotão e Acás. Esses aqui de Judá, Jeroboão para Israel. Isaías, o nosso, 758, lembro que tem aquela diferença de data, dependendo de quem você pega como fonte, 758 a 698, 89, também tem essa diferença, pré de Judá. Então eram reis Jeroboão II, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Miqueias, 740 a 695, pré para Judá. Os reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Naum, 640 a 630, era pré e profetizou para a Síria, o rei era Josias. Sofonias, 640 a 610, eles ministraram juntos, né? Eles eram da mesma época, pré para Judá, o rei era Josias. Jeremias, que nós já estudamos também, né? Jeremias, 627 a 586, pré para Judá, os reis eram Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias, quase no finalzinho. Rabacuque, 609 a 598, pré para Judá, o rei era Josias. Daniel e Ezequiel já são profetas do exílio, eles já estavam por lá. Então, 606 a 534, 592 a 573. Os reis daquela época, na verdade, não tínhamos ninguém em Judá, nós tínhamos Nabucodonosor e Ciro, ou Nabucodonosor e Dario I. Obadias veio em seguida, 586, 583,
apesar dele estar depois, né, aqui, mas ele é pré-exílico, porque o exílio aconteceu depois, é que esses aqui pegaram uma época de exílio, para Edom, e os reis eram Esdras e Dario. Ageu 520, pós-exílico, já estavam em Jerusalém, eles tinham voltado, né, do exílio babilônico, e aqui o governante era Esdras. Zacarias 520 e 518, pós-exílico, Jerusalém, os reis eram Artaxerxes I e Neemias em Jerusalém. Malaquias 433 a 425 era pós-exílico, estava em Jerusalém e o governante ali era Neemias. O povo já estava voltando. Este foi o último profeta. Então, essa data aqui é a data das últimas profecias que nós temos no Velho Testamento. E depois segue-se aquele período de silêncio até o Novo Testamento começar a ser vivido e escrito. O livro trata de 7 temas principais. A idolatria, como não poderia deixar de ser, porque ele está chamando atenção para isso. A providência e a soberania de Deus, ele está aqui apresentando a Assíria e depois a Babilônia como um instrumento de julgamento de Deus. A Assíria é a vara da ira de Deus para Israel e depois a Babilônia é a vara da ira de Deus para Judá. Ele fala sobre o pecado que deve ser confessado e abandonado para que nós obtenhamos um perdão e para que nós possamos seguir para a restauração. Existe aqui uma parte super importante, porque muitos autores dizem que Isaías é um profeta messiânico. Então, é como se fosse um apocalipse aqui dentro do Velho Testamento. Então, ele vai falar da redenção e ele vai falar, são muitos capítulos em que ele fala do Messias. Portanto, a redenção no sentido messiânico, do Salvador e Redentor, do Messias que haveria de vir. E ele fala aqui, né, no meio disso tudo, de alguns poemas, os chamados poemas do servo. Quem é este servo? Alguns autores dizem que é Israel como um todo, que é Jacó como pai das nações, tá? Patriarca, ou também como Judá. Alguns entendem que não é nem Israel, nem Jacó, nem Judá, é o próprio Messias. Este é o servo de Deus, servo com letra maiúscula, porque ele está falando do Cristo, ele está falando do Messias. É, portanto, a teologia toda de Isaías é escatológica. Eleni, o que quer dizer isso? Quer dizer que existe aqui profecia messiânica. Então, alguns autores dizem que existe dentro do livro o chamado Pequeno Apocalipse de Isaías, porque ele está falando do Messias, de um reino, o reino de Deus, o reino que haverá de vir, assim como lá haveria de acontecer e ainda não aconteceu para nós, mas que haverá de acontecer, como está no Apocalipse. Este livro é tão importante que ele foi citado pelo menos 67 vezes de forma direta no Novo Testamento. E Jesus Cristo foi um dos que utilizaram-se do Velho Testamento, do livro de Isaías, para falar. Inclusive, ele chega a dizer aqui, este livro fala de mim. Ele fala, eu estou aqui, né, representado neste livro. Então, ele fala isso num dos seus primeiros ensinos na sinagoga.
Para que nós possamos aproveitar o máximo possível do livro, é interessante que nós façamos uma divisão de períodos de Isaías. Toma cuidado aqui que o livro de Isaías ele não está colocado em ordem cronológica, então muito cuidado com isso. Quando nós formos estudar o livro de Isaías, não ache que ele vai vir do mais antigo para o mais novo. Não é assim que acontece. Isaías ele vai e volta no tempo, ele vai e volta no tempo. À medida em que ele está organizando o livro, ele não faz em ordem cronológica, ou seja, algumas profecias acontecem antes, outras depois, e ele vai mesclando isso no livro. Mas, de qualquer forma, nós podemos dividir os períodos de Isaías da seguinte forma. De 740 até 735, ele trata aqui, o primeiro período das profecias de Isaías, e o que acontece aqui? Uzias ou Azarias morre, o Jotão sobe ao poder e depois Acaz sobe como rei. De 735 a 727 vem o segundo período de Isaías. Nesta fase, o que acontece de importante é uma guerra chamada Sírio-Efraimita. O que é esta guerra Sírio-Efraimita? A gente já viu isso em alguns outros vídeos. É uma guerra entre os sírios e os de Israel, que eles chamam em conjunto como Efraim, porque Efraim era a maior tribo de Israel. Então, os israelitas, o reino do norte, se junta com os sírios e fazem guerra contra o reino do sul, contra Judá. Esta guerra ficou chamada de guerra Sírio-Efraimita. Neste caso, quem dominava naquela época era Samaria e Damasco. Salmaneser começa a aparecer e aqui Acaz morre. Acaz morre e sobe ao trono Ezequias em 715. O terceiro e último período de Isaías vai de 727 a 705. Ocorre a morte de Sargão, que alguns acham que foi ele quem dominou, quem conquistou Samaria, mas ele morre aqui. Ocorre a primeira parte do reinado de Ezequias e começam as profecias contra a Assíria, porque a Assíria já estava dominando, ela já tinha dominado Damasco, os sírios, e já estava com os exilados do Reino do Norte, os de Israel, lá no seu território. E aqui, então, começam as profecias contra a Assíria. Estas profecias, 715. Asdod, que é filisteia, é lá embaixo da Filístia, um pouquinho antes do Egito, próximo ao mar, começa então a cair. Aqui acontece em 711 a queda, a sujeição de Asdod, uma das grandes cidades da Filístia, dos filisteus. Senaqueribe invade, cerca Jerusalém, e isso acontece entre 705 a 701. Então, esses três, os grandes períodos de Isaías. Finalmente, então, para que nós possamos começar propriamente dito o estudo dos capítulos, dos versículos de Isaías, nós vamos dividir o livro em 4 grandes partes. A primeira parte, que vai mais da metade do capítulo 1 até um pedaço do capítulo 35, nós estaremos tratando da condenação de Israel por causa dos seus pecados, por causa da sua corrupção, idolatria, enfim, é a condenação de Israel. Do 36 até o 39
nós vamos falar sobre a invasão de Senaqueribe e a doença, né, de Ezequias. Ezequias fica doente e Isaías conta essa história. Depois nós temos as profecias babilônicas, que vai do 40 até o 45, e depois fechamos com o servo e redentor do 49 até o 66. Essas são as grandes divisões que nós vamos estudar. Amém, amados? Bons estudos!